Então, gente, saudações aí. É uma satisfação estar aqui agora, podendo apresentar o duo Strangloscope, formado pelos artistas Cláudia Cárdenas e Rafael Schlitting, numa conversa com a mediação do James Ortega. Essa ação faz parte da Mostra 555, uma parceria entre a Galeria Sala do Centro de Artes e o projeto de pesquisa audiovisual Sem Destino, coordenado pela Elaine Tedesco. E a exposição ela se organizou a partir do contato em rede, né, de professores de 5 universidades, participantes do projeto de pesquisa audiovisual Sem Destino, né, colaboradores, né, que convidaram, então, 5 artistas, né, professores, só para, acho que fica mais legal, assim, discriminar, né, assim, as instituições, né, parceiras, né, a Universidade Federal de Uberlândia, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Escola de Comunicação e Artes, a ECA da USP, a Universidade Federal de Santa Maria e a Universidade Federal de Pelotas. Então, foram convidados 5 artistas com uma produção consolidada na área do audiovisual, né, e 5 discentes, né, respectivamente, de cada instituição. Então, se formou uma exposição de uma duração, né, de praticamente 1 mês, né, com vídeos postados diariamente. Então, no âmbito da exposição, se previu, então, conversas, né, debates. Eu queria agradecer, então, a presença de todos, agradecer a equipe também da Galeria Sala, num esforço muito grande, né, para organizar esse tipo de exposição nesse período de pandemia, de reclusão. Então, a Galeria Sala teve que se adaptar, de certa maneira, né, para continuar existindo e resistindo nesse período, a esse modelo de exposição, a esse formato, né, virtual. Então, a proposta da Elaine veio assim, super a calhar, porque o formato, então, do audiovisual, do vídeo, se adaptou bastante bem a essas plataformas da galeria, né? Então, quero deixar aqui o agradecimento a todos os participantes, aos integrantes também da Galeria Sala, a todos os professores envolvidos, né, das instituições, e agradecer especialmente a Cláudia e ao Rafael e ao James por se disponibilizarem a fazer essa conversa hoje, né, para a gente pensar um pouco sobre poética, para pensar as questões do audiovisual, enfim, eu acho que pode ficar bem aberta, né, a conversa. Quem tiver alguma contribuição para fazer, alguma dúvida, alguma pergunta, né, pode escrever no chat, que a nossa equipe vai recolher essas perguntas para a gente poder direcionar aos participantes ao final da fala. Então, é isso, gente. A gente vai começar assistindo, então, o vídeo do Strangloscope, que se chama Solo um Pouco Aqui, um vídeo de 2018, tem a duração de 5 minutos e 33 segundos. A gente vai fazer essa exposição do vídeo por aqui, mas também pelo chat vai estar disponível o link do vídeo, né, que estava disponibilizado também no Instagram da Galeria Sala, no YouTube da Sala. Então, para quem ainda não viu, tem a oportunidade de assistir agora. E assim que terminar o vídeo, então o James pode iniciar, né, essa apresentação com mais detalhamento, enfim. Espero que a gente tenha um momento bacana aqui de encontro e de conversa. ¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra? Nada es para siempre en la tierra. Solo un poco aquí. Aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra. No para siempre en la tierra. Solo un poco aquí.
Não sei se o Clóvis volta para nos apresentar, mas também não vou levar com uma formalidade, mas primeiro eu quero agradecer aqui, né, o pessoal da galeria ali, primeiro o nome do Clóvis, né? O Clóvis está aí, apareceu agora. Não sei se era bem essa deixa, Clóvis, mas tinha entendido. Era essa deixa, mas eu posso fazer uma apresentação um pouco mais que formal de vocês, tá? Eu acho que é interessante para quem também não conhece, tá? O duo Strangloscope é formado por Cláudia Cárdenas e Rafael Schlitting. São artistas que trabalham com vídeos, áudios, filmes, performances, multiprojetores, instalações e criações artísticas interativas de objetos imagéticos e sonoros. Além do trabalho artístico, desenvolvem oficinas e cursos, também na área audiovisual experimental, além de atuarem como membros do júri de premiação em festivais de cinema, como curadores convidados por mostras e festivais nacionais e internacionais, e também como realizadores da Strangloscope, Mostra Internacional de Áudio, Vídeo, Filme e Performance Experimental, que está na sua 12ª edição. Claro que depois podem complementar, né, informações, enfim. O James Ortea é doutorando em Poéticas Visuais pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre pelo mesmo programa, é graduado em Artes Plásticas, habilitação em Desenho pela URGS também. Atualmente é professor dos cursos de Realização Audiovisual, Design, Fotografia e Jogos Digitais na Unicinos, também atua nos cursos de Comunicação da Universidade Luterana do Brasil, UBRA, é diretor e sócio fundador da Osso Filmes. Essas informações que eu tenho, assim, mais, né, um pouco institucionais, vocês fiquem à vontade para complementar, porque eu acho que isso diz, às vezes, pouco, né, assim, não é o suficiente. Mas, enfim, gente, assim, mais uma vez, obrigado, fiquem com a palavra, e é isso aí, vamos tocando em frente. Então, tá, obrigado, Clóvis. É uma satisfação aqui, então, já de antemão aqui, de estar aqui mediando, provocando, na verdade, porque eu quero mais escutar aí a Cláudia e o Rafael, assim, sobre o trabalho deles, e eu me lembro da gente ter visto, eu tive, né, o prazer de poder ainda ver, né, uma instalação que eles fizeram, né, no Moinho, né, numa residência lá com a Camila, então vai ser um prazer ouvir um pouco do processo. Eu só acho antes que é importante, assim, já que a gente está aqui em Porto Alegre, eu pelo menos falo aqui de Porto Alegre, apesar de a gente estar tocando em várias cidades, não sei quantas pessoas, mas que é um fim de semana meio triste, assim, né, para nós aqui, especialmente, assim, da cidade, assim, no momento que na semana e no dia da consciência negra também ali a gente teve, né, o homicídio ali do João Alberto Silveira Freitas, então, para mim era importante também tocar nessa pauta, assim, né, de que as vidas negras importam, assim, e eu acho que na arte a gente sempre tem esse enfoque em fazer criação e resistência, assim, e parece que a resistência cada vez tem mais sido solicitada para que os artistas façam, né, junto com a sociedade, né, o levantamento dessas pautas, assim, tão importantes, né. Tá, mas fora isso, assim, eu vou passar já a conversa para vocês, assim, né, Cláudia e Rafael, e queria ouvir um pouco já de cara do processo desse curta, assim, então, solo um pouco aqui, né, construído no México. Eu já tinha levantado algumas ideias ali com a Cláudia sobre, para mim, me parecia antes um processo de montagem, né, mas depois ela foi me revelar que era um processo muito gestual, assim, então eu queria ouvir um pouco dessa gestualidade na construção do vídeo, assim, né, que é uma coisa que subverte, de certo modo, né, o que tu espera, né, de alguém que está construindo uma imagem videográfica, né, com essa gestualidade de alguém que está captando, assim. Eu vou começar, e o Rafa, depois que operou a câmera, né, e que teve a ideia de trabalhar dessa maneira o gesto mesmo, vai falar com vocês. O processo da gente sempre alterna, né? Sempre é uma mentira, alterna muito entre uma coisa espontânea e algo que é pensado enquanto conceito, né? Nesse caso, nós estávamos numa residência artística na Cidade do México, na RAT, uma residência artística em que a gente teria que produzir algo, né, que deixasse, né,
como marca da nossa presença no México. E isso nos comoveu, né? Nos comoveu assim como o terremoto, né? Nos comoveu mesmo, né? Nos criou uma afecção e um tremblor, né? Um temblor como o do terremoto. E a gente estava nesse lugar, né? Que é um povoado simples, pequeno, amoroso, que preservava muito, como nas pequenas aldeias mexicanas, nas pequenas cidades, se preserva muito a cultura, né? E o carnaval, a gente encontrou uma relação muito próxima, né, com qualquer carnaval, né? Até eu sou carioca, né? Que é essa inversão por paródia, né? Então, no carnaval de Tepoztlán, eles vestem umas roupas que mais parecem umas roupas de bispo, de padres, né? Com alguns motivos indígenas ou campesinos bordados e pintados na roupa. E eles colocam máscaras, são umas máscaras... a gente não sabe se a gente está numa mescla, assim, é bem isso, né? Uma mistura entre carnaval europeu, né? Com carnaval latino. É uma coisa louca, porque num clima assim quente, né? Eles estão totalmente vestidos com essas roupas do clero, né? Totalmente fechadas, pretas e tudo mais, e com essas máscaras. E então a gente conversou com a galera lá na hora do carnaval também. Eles nos explicaram, né, que toda essa parafernália, essa analogia, essa broma, essa brincadeira de carnavalização da história, né, do poder, de alguma maneira, essa inversão do poder passava por esse ritual do Carnaval de Tepoztlán, muito com a relação com a igreja e com a relação com o europeu conquistador, com o espanhol conquistador, né? Então, a dança deles é muito diferente da nossa, não tem nada a ver com o samba, obviamente, né? É uma dança que dá uns pulinhos, assim, sabe? Uma coisa engraçada, e eles fazem isso para gozar um pouco a cara desses nobres, né, espanhóis que tinham essa coisa do minueto, sabe? Do quicar nobre nos salões, né? Então é muito muito peculiar, né? É muito diferente do carnaval da gente e ao mesmo tempo tem essa proximidade pela inversão, né? Essa coisa fantástica que acontece, né? Sim. E essa experiência foi uma experiência muito sensorial, né? Muito forte. As pessoas não são, a princípio, liberadas para entrar dentro da roda, a gente pediu permissão para entrar, né? Para poder filmar lá dentro, né? Eu fiz algumas tomadinhas com o Super 8, acho, né, que a gente levou, 16, né? Com 16, com 16. E o Rafa filmou com um celular, simplesmente. Né? Então, ele tinha o celular para fazer esse filme que vocês acabaram de ver. O vídeo é totalmente feito em celular, com uma câmera que procurava se mover mais do que os folhões. Né? Agora, vou passar para ele, porque ele fez o processo de captação todo, né? E por que ele trabalhou assim, por que manteve assim, por que a gente manteve assim, ele vai falar um pouco sobre isso também. Então, isso aí já era uma pesquisa que a gente estava fazendo a respeito da câmera do celular, como a imagem ela é meio gelatinosa, assim, né? A imagem ela não é uma coisa fixa, ela é uma coisa que tem um erro, né? Até no streaming que vocês viram, talvez a imagem tenha parado muito mais do que ela pararia, assim. Porque a imagem ela é fluida e ela fica meio que numa onda, assim. É uma imagem que é meio que uma onda. Né? Então é uma coisa que a gente já tinha pesquisado. Cláudio estava falando que, não sei se James ou Clóvis, pensaram que tinha montagem, né? James. Tinha montagem. Por causa
É um filme praticamente sem montagem. Eu acho que tem 1 ou 2 cortes. Que acho que em algum momento apareceu uma placa, por exemplo, uma coisa que não, sabe, descaracterizava, assim. Sim. A ideia de ficar nesse carnaval, Sobe e desce. né? E ao mesmo tempo, a primeira versão que a gente fez, enquanto a gente ainda estava no México, ela tinha o som do próprio lugar, que era um, sei lá, como é que chama esse tipo de som, será? Um som de carnaval. É um som meio de carnaval que fica picado, assim, e contínuo, assim, sabe? Vai, volta, né? Sempre a mesma coisa, assim. E a gente percebeu que isso era muito banal, assim, e essa questão dos terremotos mesmo, né? Que a gente passou por lá e já tinha passado outras vezes e já tinha... É uma coisa que te toca muito, assim, né? Muito, muito brutal, né? E tinha esse áudio aí que a gente já tinha ouvido também, que é sobre as coisas só se, né? As coisas só ficam nesse plano por um certo tempo, né? Sola um pouco aqui, né? É uma coisa, um instante, né? Então a gente juntou essas coisas e veio esse terremoto. Não sei se no computador dá para ouvir, mas se você ouve no cinema, assim, esse som ele é, sabe? Ele é muito absurdo, assim. Ali, aqui a gente, eu mesmo aqui não tenho um som ok para ouvir, mas é um som que é das profundezas mesmo, assim, sabe? E aí vem esses diapasões que são para dar tipo um, né, um acordar, sei lá, alguma coisa do tipo, assim. Sim. Acho que meio que é isso o filme. Porque nesse poema tem muito apelo para uma filosofia até zen budista, de alguma maneira, né? Então tem esse toque, né, de você sair de um momento contínuo que parece o mesmo para te despertar para uma outra possibilidade de voltar, né? A gente volta para o mesmo que já não é mais o mesmo, né? Então essa coisa da fragilidade do tempo, da fragilidade do agora, da vida mesmo, da precariedade, né? Da existência, né? E da existência filmada, da existência qualquer, da ficcional, da real, qualquer tipo de existência. É de uma fragilidade absurda. E a gente teve esse contato com essa fragilidade, a gente que é brasileiro, né, nesse momento totalmente distinto para nós, que é o de um terremoto, né? Eu e Rafael, desculpa a gente fazer uma alusão assim tão, vamos dizer assim, extra-acadêmica, talvez, né? Mas a gente é signo terra, né? Eu sou Capricórnio, o Rafael é Virgem. Então, quando o chão nos falta, é realmente um problema. Então, é uma coisa que a gente vai buscar muito nas profundezas da nossa relação existencial, o que a gente faz ou quem a gente é quando o chão nos falta, quando a certeza não existe mais. É muito engraçado a gente falar isso num período pandêmico. A gente fez esse filme em 2018, né? Sim. Um período pandêmico, isso vem como se fosse quase uma anedota, né? Sim. Porque estamos realmente enfrentando a precariedade da vida, né? Não sabemos, não é que não sabemos, jamais soubemos se estaremos aqui daqui a um segundo, né? Mas a verdade é que esses momentos de contato com a finitude trazem essa possibilidade de você exercitar o sujeito que você realmente é, né? A relação que você cria com o outro. E quanto a isso, acho que esse filme também tem muito essa questão, né? Não há possibilidade de uma imagem ser fixa enquanto determinação de uma imagem sobre o outro, né? Como fazer uma imagem fixa sobre algo que eu estou tomando pé sensorialmente, muito mais do que cognitivamente, né? Naquele momento, né? Como vem esse carnaval que absolutamente é inusitado, essa cultura, essa história, essa carga, né, absurda
de vida, né, do outro, né? Eu acho que isso é que é o lindo de se fazer arte, né? Você começou sua fala hoje, Zortea, falando do pavor que é perder pessoas hoje em nome de não se reconhecer o outro, né? O outro como diferença, o outro como parte, o outro como parte de mim, porque é diferente, né? Nós vivemos num país que é absolutamente miscigenado, né? Em que a gente dificilmente consegue compreender que há um outro, tanto que o outro habita dentro da nossa carga genética, inclusive, né? Então, o negro, o indígena, né? Inclusive no Rio Grande do Sul, tem uma super miscigenação velada, mas tem, né? Tem muito imigrante, mas tem todos os indígenas, os bugres, sim, os negros. Então, é tão cruel, né? As pessoas se dividirem por cor de pele, ainda, e hoje, ainda mais no Brasil, eu jamais esperaria que a gente fosse passar por uma situação tão violenta e tão alienígena à nossa cultura. Eu falo isso porque eu sou formada em literatura, né? Eu acho um absurdo a gente ter um capital cultural, literário, rico como o nosso, que explorou essas questões, né, sobre miscigenação, sobre o Brasil. Macunaíma, né, gente? Macunaíma. É absurdo a gente ter Macunaíma e não ter cultura para entender que o outro somos nós, né? Que não há divisão, que é muito diferente de não ver o outro, muito diferente. É ver o outro em mim, né? É saber que eu sou formada por milhares de partículas que são, né, de tipos e cores e DNAs e origens mixados, né? E que riqueza que somos nós, né? Isso era de uma valia assim sem precedentes, até a gente virar macaquinho mesmo do americano malvado, branco, ditador, do capital, dos costumes, né? Eu acho muito difícil a gente falar sobre precariedade da existência desse nosso trabalho no México, sem falar da precariedade de existência do que você chamou atenção no início da sua fala, né, sobre a morte de um brasileiro, né? Eu falo, Cláudio, até porque é um termo urgente, sim, mas eu acho que também o que eu sinto depois de ouvir a fala de vocês, dessa aproximação ética, sensível, assim, de como é que tu vai, ao mesmo tempo, se aproximar e registrar, interagir, né? Questionar essa imagem também, porque eu vejo isso, né? Tem um gesto subversivo da câmera que vai para o chão e para o céu, assim, tem essa frequência, mas que trata de alguma coisa da experiência de vocês lá, né? E fico curioso também de ouvir o que eles pensam ao ver, né? Se vocês passaram essas imagens também para o pessoal de lá do México, e de ver sobre uma outra, sei lá, não me parece muito usual, né? Tu pensa, porque são bonitos aquelas, me parece aquele preto que tem brilhos, né? Aquelas texturas todas coloridas, né? E fiquei imaginando da batida de algum tambor ancestral ali, algumas flautas, né? Mas tem uma questão ali também, né? De vocês de explorar isso de um jeito não trivial, assim, né? E buscando, então, um pouco o que vocês estão falando aí, né? Não, porque você falou dessa coisa da recepção imediata do trabalho, né? Então, a gente tinha, nessa viagem ao México, contato com duas turmas um pouco diferentes, né? Uma era a turma da residência artística e a outra era a turma do cinema analógico e experimental. E tem uma coisa que habita o imaginário
que eu já percebi, que não é só de nós brasileiros, né? Eu acho que é muito latino-americano até, sabe, na real, que cria, não sei por quê, uma distinção entre videoarte, cinema experimental. Aí você pode até vir com máximas maiores, né? Tipo documentário antropológico, né? E essas divisões classificatórias todas, elas são tão lastimáveis porque elas enclausuram o pensamento de uma forma em que mas o acadêmico intelectual acaba se aproximando por diferença. Ele quer enquadrar em um lugar específico da história e da classificação da história da arte, né? Enfim. Isso é uma coisa muito complicada de se fazer quando você se dá conta que trabalhar com audiovisual experimental não passa absolutamente, pelo menos para nós, por uma relação que esteja sectarizando o pensamento em torno de uma mirada antropológica, ou em cima de uma conceituação estética de videoarte, ou, né, buscando um conceito que seja adaptável para um momento de exposição, de instalação. A gente não trabalha assim, realmente não, né? Por isso que eu falei, a gente trabalha nesses dois crivos, né? O que nos move e o que a gente pode agregar de alguma maneira, né, ao que já está aí. Né? Como é que eu posso transformar o que está aí em alguma coisa mais próxima do meu entendimento, né? Ou da minha vivência, de como os nossos poros se afetam pela relação com o que está sendo dado. Né? Então, você estando nessa zona de afecção, né? Você ou vai criar alguma coisa que realmente é o imperativo, né? E a gente tem isso, a gente cria muito em cima do imperativo, né? Então, essa coisa dos assassinatos dos nossos irmãos, hoje tem sido um imperativo para a gente buscar uma forma de falar sobre isso. Né? A gente fez uma performance no Capitólio, ganhou até um prêmio, né? No Cine Esquema Novo, em Porto Alegre, uma performance multiprojetor sobre o povo indígena, né? O Emberê. Então, repensando um pouco, né, essas imagens que a gente recebe sobre o que são as comunidades indígenas, né, até o descaso absoluto, né? A gente tem essa preocupação que nós não somos antropólogos, a gente não quer esmiuçar ou criar uma descoberta científica sobre como se comportam povos X, Y, Z. A gente se sente em relação a esses povos, a essas pessoas. Eles não são um objeto ao qual o nosso olhar se direciona. Eles são uma imagem pulsante de um universo de coisas e seres e entes e ideias que pulsam na mesma rotação do nosso coração e da nossa respiração, entendeu? Então, é bem diferente a aproximação, eu acho. Eu acho que a própria imagem do vídeo tem isso, né? Não tem qualquer ilusão, assim, né? Na verdade, só
apresenta também o próprio dispositivo. Fico pensando assim, naquela imagem ali que antes me parecia que era uma montagem, talvez por causa do foco que a câmera do celular fica buscando assim muito rápido, né? E depois me pareceu super coerente vocês falarem então dessa experiência com o tremor do terremoto lá que vocês vivenciaram, né? Com a experiência então que o Rafael falou que vocês já faziam, assim, né? Me pareceu uma aproximação de ideias, assim, né? E como é alienígena, né? Essa câmera que busca o foco desse celular, né? Essa coisa, como é que chama isso? Não faz propaganda. Claro. Não vou fazer propaganda, mas, né? Celular. Enfim, desse celular que busca... É porque tem uma câmera boa até, né? Sim. Ele fica buscando esse foco, né? Não é nós... tem um aleatório político nessa busca, entende? Tem um aleatório que não reconhece porque não tá numa busca que não é da ordem de você parar e estar, né? É de um outro fluxo de dados, né? Então tem muita coisa em jogo, né? Quando você filma algo assim tão impactante, num momento tão afetados pelo entorno, com uma câmera de celular. Não é uma coisa que passa em branco quem é essa câmera, entendeu? Que tipo de possibilidade ela gera e o que ela persegue, né? Esses dispositivos móveis, hoje, eles têm uma inteligência absolutamente alheia ao nosso olhar humano, né? Não é simplesmente uma câmera digital que você depois vai organizar e editar, né? A gente fez questão de manter aquilo. E manter essa coisa meio robótica, de alguma maneira, que vai buscando e não encontra, porque o Rafa não deixa ela encontrar, né? Exprime um pouco dessa ansiedade, dessa angústia que a gente, enquanto artista, tem de trabalhar com esse tipo de mídia que acaba não conseguindo dar conta, mas, ao mesmo tempo, expressa o quanto a gente não dá conta do encontro num episódio eventual de um carnaval em Tepoztlán, né? A gente não pode dar conta disso. Isso é uma coisa inimaginável, né? São séculos de história e de vida de uma população que não somos nós, né? Então, isso está tudo dentro da maneira que a gente expressou, né? E eu acho que, talvez por isso, e pela carga, tem uma carga muito emocional, eu acho, esse vídeo, né? O poema é uma coisa fantástica também, né? Ele ajuda a gente muito a falar sobre essa sensação que a gente teve, né? Estando no México. Eu vi um pouco sobre esse poema, assim, né? Que vocês põem como um prólogo, como é que ele surgiu, assim? Olha, eu tenho uma coisa que é meio... Como eu sou essa mistura negra, indígena, branca, latina, as coisas me vêm, sabe? Eu vou buscar, por exemplo, eu e o Google, nós temos uma relação muito empática. De alguma maneira, ele sabe que as coisas que eu procuro não são da ordem do objetivo, são de uma outra configuração. Então, eu fui buscar um pouco sobre essas questões, né? Mortalidade, efêmero, poema, poesia, México. Eu queria que algum poeta, porque eu venho da literatura, desse conta disso, né? E eu encontro um poeta indígena pré-colombiano. Isso é uma loucura, né? E acaba ele traduzindo exatamente a sensação que a gente teve, não só de estar presente nesse Carnaval de Tepoztlán,
mas de ter esse carnaval de Tepoztlán traduzido pelos nossos amigos, que nos contaram o que significavam aquelas roupas, aquele modo de dançar e tudo mais. Foi tudo muito... sabe? Casou. E a gente estava ali no México muito em busca desse encontro. Nós fomos às pirâmides mexicanas, aos templos, aos museus, nós fomos buscar as maneiras... A gente estava muito atrás também da coisa do vermelho, da tinta, da cochinilha mexicana, né? Que é o vermelho que foi importado para os artistas europeus, né? Exportado, no caso, né? Para criar o vermelho que a gente conhece forte, né? Que vem do sangue do inseto que come, né? O cacto mexicano. É uma loucura, né? Então é tudo tão forte, a relação de câmbio mesmo entre o europeu e o povo mexicano, né? Eu não consigo nem falar indígena mexicano, né? Porque o povo mexicano era uma civilização absurda, de evoluída e científica. Ai, é um pavor, né? É um pavor, né? Não é que a nossa não seja, nossos indígenas são absurdamente relevados a outro plano, porque os encontros entre um saber que domestica e um saber selvagem, como se colocou na época da colonização europeia, é um absurdo, né? Ainda bem que a gente teve todos esses artistas maravilhosos que criaram canibalismo, né? na literatura e nas artes para a gente acabar com eles de alguma maneira, né? Salve Oswald de Andrade, né? Enfim, a gente está precisando, eu acho que a gente está precisando, falando nisso, acho que a gente está precisando resgatar esses grandes nomes assim da criação de um imaginário brasileiro que tentou dar conta, né? De sermos todos negros, sermos todos indígenas, sermos todos essa mistura absurda e fantástica, né, que somos nós, de deglutirmos, de comermos esse poder europeu para transformarmos em outra coisa. E essa coisa canibal, acho que está precisando voltar, né? A gente não pode mais deixar que o sistema consuma e mate nosso povo, né? Nossa gente, né? Chega, né? Mas, enfim, eu volto aqui, não. Chamar isso realmente está na nossa cabeça, no nosso coração, e é difícil sair, né? Não, estou adorando a conversa, são vários caminhos aí que levam a pensar junto com vocês. Bom, só para provocar mais um pouco, também depois a gente pode ouvir aqui perguntas das outras pessoas que estão participando aqui, para não ficar centrado só em mim, né? Mas eu sinto também que vocês preservam um certo mistério, assim, onde essa imagem não vai se revelar facilmente, né? Onde vocês vão lutar com o próprio equipamento que é, né? Agora vocês falaram, né? Um equipamento que é produzido talvez para já tecnopolítico, pensado para, sei lá, construir imagens para ser postas em rede. Vocês vão tentar subverter isso para trazer um pouco de uma experiência de vivenciada por vocês desse tremor, né, que vocês colocam, que eu vejo, sinto, assim, né, sinto porque pelo meu equipamento de áudio ser limitado, como o Rafa falou, talvez a experiência numa sala de cinema com um surround e toda aquela coisa tem os graves ficam com alguma coisa que te toca mais no corpo, assim, né. Mas eu queria ouvir de vocês um pouco de que eu já ouvi, assim, né, mesmo dessa coisa de uma manutenção de um mistério, assim, onde essa construção sobre uma duração tem um tempo, assim, que vocês determinaram, né, e como é que vocês dão essa construção dessa duração pro filme, assim, né, porque eu acho que ele tem um bom tempo para mim, assim, também, né, tem isso, né, como é que ele se sustenta, né, esse trabalho nessa duração. Então, na real, eu acho que o filme dita muito isso, assim, sabe? Parece que a gente é meio um instrumento do filme mesmo, sabe?
Não tem muito essa, é tanto tempo. A gente nunca previu, vai ter tanto tempo, ou tanto tempo, ou tanto tempo, né? E o filme vai ditando mesmo o tempo que ele vai ter, assim, e geralmente, sei lá, nossos filmes eles se apagam, assim, em algum momento, assim, quando chega num certo momento, pá, a coisa puxa, assim, pro preto, geralmente, sabe? Os filmes, eles ditam essa coisa, cara. É uma coisa que não é muito... A mesma coisa que tudo, na real, né? A gente é um instrumento do filme. Não é à toa que chega o poema no Google, não é à toa que a gente está num terremoto, não é à toa que o som é essa coisa, não é à toa que nada, na real. Né? Mas também não é nosso, é uma coisa que assim, é o que o filme vai pedindo, assim. A gente tem um filme, por exemplo, chama Time Gap, que a gente filmou em Detroit, lá. A gente queria montar esse filme. O filme não conseguia ser montado. Até que foi descoberto que o filme ele era os blocos... A gente filmou em Super 8, né? A gente filmou em Super 8, em 3 rolos, eu acho. Acaba sendo que o filme são os 3 rolos. 1, 2, 3... Sem montagem. Com um preâmbulo feito pelo digital e um final feito em digital. Que também é repassado esses uníssonos, assim, sabe? 3 blocos de filme. Porque ele não seria montável, aparentemente, entendeu? Entendi. A partir do momento que você entende que ele é que isso é o filme, ou seja, o filme disse isso para você, não foi você, né? Você prevê coisas, claro. Não, ele já tinha esse título, mas título, o filme né? vem para você, assim. Ele tinha esse título, Time Gap, né? Essa coisa do intervalo, do salto no tempo, né? A gente está falando de um outro filme para falar desse filme, né? Essa coisa dos saltos no tempo, essa coisa de você pensar o tempo em movimento, é da ordem do cinema. Só que no cinema convencional, isso é utilizado para você pensar de uma maneira ordenada, onde um plano termina onde ele acaba, onde uma sequência termina onde ela acaba, onde o que você quer dizer num capítulo, até chegar ao clímax e ao desfecho, vão montar uma linha de pensamento ordenado, convencionalmente. Quando você trabalha com experimental, essa convenção externa não existe. O que existe é um tempo que vai se dando no processo de você realizar o trabalho. Você tem uma ideia, você quer falar sobre alguma coisa, mas muitas coisas vão acontecendo desde o momento que você teve aquela ideia até o momento que você vai, sei lá, editar ou desistir de editar ou colocar blocos inteiros do que estava ali. Né? E a desistência não é uma falha ou um erro. A desistência faz parte do processo. Ou você aceita aquilo, porque aquilo vai ser melhor se você você parar o processo de mexer ali, porque ele já está dizendo o que você quer dizer ali. Essa identificação de quem é você enquanto artista, em relação ao que você está querendo expressar, ela se dá nesse momento, em todos esses momentos, mas nesse momento que você decide que ali está, aquilo é o que você queria. Não é o que você queria antes. Não interessa. O que você queria antes é coisa de gente que faz produção de cinema. Mas é isso, o que você entendeu? queria Não é antes, o que a gente faz, o que você queria antes. É o que você queria antes, entendeu? Não, é uma coisa que não é o que você... Sabe, não é o seu, sua musa, eu quero isso. Você vê que tragédia, não, se alguém ficar preso é o que queria. Tenho essa ideia, eu gostaria, né? Mas aí você vai vendo o que vai acontecer. E às vezes é muito melhor do que você previu. Sim, porque se você, geralmente é assim. Se né? você se libera disso, você encontra. Sim. Você Mas também é um repertório, né? Eu vejo sofisticação, assim, né? Uma sofisticação de quem não está construindo o primeiro processo experimental pela primeira vez, na verdade. Mas é isso, você tem um bocado de conhecimento, não é? A gente é curador de e você está com uma escuta boa. Se você tem conhecimento e uma escuta boa, o filme
diz o que vai fazer, sabe? Ele te guia, não tem como não, assim, é impossível. A gente é curador de cinema experimental. Você imagina quanta coisa a gente recebe que a pessoa acha que é experimental. Sim. E você percebe que não tem fundo, né? Tem uma experiência, sabe? A pessoa assim, eu queria tanto filmar os meus diários, né? Então, eu fiz aqui as páginas rolando, blá, 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 e coloquei umas cenas, né, do meu álbum de família. Isso pode até virar alguma coisa interessante, mas geralmente é aleatório. Geralmente não. É aleatório. Porque né? a pessoa custa sair do seu envolvimento emocional com o seu objeto até encontrar a forma mais potente que aquilo teria. Isso é entrega, estudo, pesquisa, não é aleatório. Então, as pessoas confundem experimental com aleatoriedade. Isso não é real. Estar aberto à experiência, à experimentação e ao momento é diferente de você propor alguma coisa qualquer que lhe deu na telha num determinado momento, né? Então, é muito complicado. A gente tem alunos e faz oficinas e tem que lidar com essas questões de uma maneira muito sensível, porque a gente está fora de um universo taxado pela convenção publicitária, comercial do cinema convencional hollywoodiano, né? Então, a gente recebe pessoas que têm muita vontade de se expressar dentro dessa ordem do sujeito que, às vezes, se expressa de um modo ainda adolescente, de um modo ainda sem um pensamento formado, sem uma pesquisa, né? E é importante que as pessoas saibam que o conhecimento e a pesquisa, e o assistir muito, ao testar muito, é importante, né? Ninguém cria alguma coisa muito foda, né? Do nada, né? A gente tem que estar sempre criando e tem que estar sempre em busca de uma forma que expresse melhor, que dê mais potência àquilo que eu quero dizer, né? Então, isso é bem delicado no tratamento com o outro, né? Enquanto curadores, a gente tem uma estratégia que eu vou revelar aqui, que é fazer temáticas as nossas mostras para que a gente possa dizer, olha, não está muito dentro do tema, para não ter que dizer exatamente o que a gente está pensando, né? A gente, se a pessoa insiste, a gente vai um pouquinho mais, com muito cuidado, porque o cuidado com o outro é, assim, a máxima que se tem que ter quando você trabalha com as pessoas, né? E com a arte por cima, que é uma expressão mesmo de um sujeito, né? Então, é muito delicado, muito delicado. Então, eu estou falando dessas coisas porque a gente não é só realizador, né? A gente não é só artista, a gente dá muita aula, a gente faz muita oficina, já fomos tutores de residência artística em vários lugares, né? Então, é isso, tem que se ter essa delicadeza de alguma maneira. E vou voltar para os signos, né? Capricórnio, e o Rafa é Virgem, né? Você imagina o esforço que a gente faz para poder estar com o outro com uma verdade pulsante, né? Que não destrua o outro, mas que, ao contrário, faça com que o outro exista na sua plenitude maior, que a gente possa contribuir para que aconteça, né? Isso é em tudo, é como professores, é como curadores, é como artistas, é como em relação com os temas que a gente está buscando, né? Acho que é isso, né? Eu acho que vocês também fazem isso, né? Uma delicadeza com o olhar do outro, né?
alguma maneira. Como o Rafa mencionou, né? Muita escuta, muita sensibilidade para fazer a escuta, né? Dessas aproximações, né? De estar em outra cultura, lutar com estudantes e ver que um processo se dá rapidamente, né? É uma construção, assim, né? E eu acho que dá para ver isso nesse trabalho, né? É um trabalho curto, mas ele é muito potente, né? Na experimentação, na aproximação com o espetáculo que acontece lá no México, né? Cultural, né? E político deles também, né? E como vocês também vão fazer isso ecoar, né? Sobre a própria dispositivo que está ali, né? Como é que vocês estão trabalhando ele para subverter talvez alguns movimentos, né? Sei lá, um caminho mais clássico, assim, digamos, ou desse produto que tanto nos chega, assim, e a gente não questiona muito as imagens, né? Então, eu acho muito... Passo aqui meus parabéns. Eu não sei se eu vou abrir o chat aqui, porque eu não peguei aqui se tem algumas perguntas. Agora, vou passar aí para o pessoal também, levantar alguma questão. Beleza. Quem tiver alguma questão aí, estamos aí. Uma coisa que é muito, muito bom falar para vocês é que procurem o nosso canal lá no Vimeo, a gente está com tudo liberado. E a gente trabalha muito com outros artistas, né? Espera aí. Travou? Não sei. Parece que travou. Travou. Mas pode voltar, né? Será? Será que o dele que travou? Não sei. Todo mundo travou? Não sei. Oi, amigos. Não, acho que a gente tem que voltar. Como é que faz? Não, vocês estão, tá tudo certo com vocês. Tá certo, só para testar aqui, gente. A gente achou que a gente estava aqui já. Não, eu queria dizer que alguns trabalhos nossos que vocês vão acessar, prestem atenção também, né, nas nossas fichas lá, porque tem uma galera que está trabalhando com a gente, né? Mais contemporaneamente, quem trabalha com a gente muito no som é o Rodrigo Ramos, e o Felipe Vernizzi tem trabalhado com a gente com imagem, né? Então, a gente está agregando muito outros artistas também, né? Como parcerias. Mas é isso. O James saiu, mas já está voltando. A gente estava falando com o James sobre esses filmes que têm essa pegada de uma relação com o tema, que é uma relação com o outro, cultural e tal. A gente tem filmes sobre a natureza, né? Que ela não nos responde assim com palavras ou com uma expectativa facilmente traduzível, vamos dizer assim, né? E é muito interessante assim, a gente trabalhar com outros temas que são completamente... Eu estava lembrando de você, Clóvis, quando eu estava falando isso, que você falou que trabalha com a natureza também dos rios, né? Da Lagoa dos Patos, né? Essas trilhas, né? de mata ciliar. Chamou a atenção essa relação mesmo com a alteridade, né? Que eu acho que o João Aires colocou no chat ali a palavra alteridade, né? Lembrei daquele livro do Krenak, né? Das ideias para ideias para acabar o fim do mundo, algo assim, né? Que ele coloca, ele vê lá o rio como um irmão, né? A montanha é um outro, é um sujeito, né? Que conversa, enfim, esse diálogo com esses elementos, né? Não numa posição de que aquilo é um recurso que eu preciso para viver, mas é uma outra coisa, é um outro, né? Então, acho que o trabalho de vocês tem acho que essa dimensão, né? Dá essa sensação, né? De um certo, não sei, de estar rendendo um certo respeito àquela outra cultura, enfim, aquele acontecimento, né? A gente fez um vídeo, Clóvis, que chama Vazios Habitados, que foi feito na Chapada Diamantina, né? Então, todo o personagem é a natureza, né? Que a gente foi na Chapada. E a gente foi justamente com o Rodrigo Ramos fazendo som, né? Ele é um cara que faz paisagem sonora, e com o Felipe Vernizzi, que é um super fotógrafo, né? Colega do Rafa desde a faculdade. E é muito legal, né? Quando você se deixa permear pela natureza também, né? Como um outro, né? É um super espetáculo, né? A gente trabalhou muito com uma estética de sobre-imagem. Quando a gente faz cinema, analógico ou digital, você trabalha muito com fusão, né? Parece que é confusão, né?
confusão de imagens. E nesse trabalho que a gente fez em vídeo na Chapada, a gente brincou com essa decantação desse conceito, né? A gente trabalhou com sobre-imagens. A gente filmava num lugar, projetava em outro, refilmava a projeção naquele outro espaço, reprojetava aquela sobre-imagem sobre um outro espaço e concluía. Então, fechava mais ou menos 4 sobreposições imagéticas, mas filmadas no local. Cria uma profundidade de imagem que no digital não tem, quando você filma a projeção, né? Projeção sobre projeção. A mesma coisa a gente fazia com o som do filme. A gente captava num lugar, colocava esse som no outro lugar, recapturava o som mesclado com outro. Então, fazia esses amálgamas de sons, né, que a gente reproduzia nos espaços outros. Né? Me chamou muita atenção o trabalho de vocês, que tem eu acho que são camadas de água sobre uma espécie de textura, tem uma textura forte de água e de som, é esse? Seria um pouco esse mesmo. Eu achei muito pintura, assim, né? Muito da linguagem, um pouco dessa ele é feito dessa forma, né? Tanto imagem quanto som. O que vai dando um aglutinado, é como se a natureza estivesse conversando com ela mesma através do meio digital, entendeu? E a gente fosse só um instrumento para que essa conversa pudesse acontecer, né? Então, locais de cavernas e grutas, onde antigamente, no período, sei lá, mesozoico, passava o rio e não passa mais, você entra na caverna, a gente projetou o rio, né, de fora e refilmou, né? Então, todas essas relações recuperadas de alguma maneira para fazer esse contato, né, absurdo, mas é o que o humano propõe, né? O humano propõe um contato absurdo entre fantasmas, né? Para que a existência seja um pouquinho menos infeliz, né? A gente tem essa fortuna, né, de ter imagens que nos preencham de alguma possibilidade, né? Então, a gente brincou muito com essas potências da natureza se conversando nesse trabalho. Foi muito legal também. Então, é isso, para falar que, ao mesmo tempo que a gente trabalha com esse olhar sobre a cultura do outro, num momento que é um evento carnavalesco no México, também tem esse trabalho com super site-specific, né, vamos dizer assim, que é uma palavra da moda, das artes visuais, né, e tal, mas que essa conversa entre elementos naturais da Chapada, né, que a gente articula, né, como se a gente estivesse apresentando um para o outro, ou reapresentando, né, ou representando, né? Reapresentando e representando, obviamente. É isso. James, eu me atravessei um pouquinho aqui, tinha caído, agora tu voltou, fica à vontade aí, cara. A tecnologia sempre dá uns tropeços na gente, né? Mas tá difícil. James, onde você estava? Você cristalizou. Foi no momento que eu fiz a melhor questão aqui, pessoal. Eu perdi esse momento da minha performance aqui. Pô, eu só tenho a agradecer, acho que foi super generosa aí a fala da Cláudia e do Rafael aí sobre o seu processo. E alguém fez alguma questão, a gente nem sabe. Eu fui tentar abrir o chat, não consegui aqui, mas eu acho que seguem aberto aqui para ouvir, mas o Cláudio já levantou a questão. Tá vendo aí se alguém perguntou alguma coisa, né? E eu não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa, pessoal, fiquem à vontade, senão a gente... Estamos de boa. Toda coisa que vocês falam, assim, eu me lembro de algumas coisas que a gente faz e o modo como a gente faz, né? Até falar nisso, as viagens, elas são uma estratégia, elas são recorrentes, assim, vocês se deslocam para determinados nichos, realidades, enfim, tem esse caráter um pouco, a viagem como método, assim, como é que é viajar junto, enfim. Como objetivo, sim. Não é verdade.
É o grande objetivo da vida. Não é bem assim. A gente, como tem amostra, e a gente recebe muitos convidados que vêm com a própria grana, porque a gente faz uma amostra louca, imensa, experimental, internacional, em que os artistas vêm com o seu próprio dinheiro do bolso. Então, vem da Austrália. A gente teve agora o casal da Austrália, os últimos convidados que vieram, né? Que eles só disseram assim, não, a gente vai, a gente paga a viagem, a gente vai para a mostra, né? Mas você consegue mais alguns 3 lugares para a gente ir no Brasil para mostrar o trabalho? Eu falei, claro. Aí a gente levou eles no Capitólio, eles foram para o Moinho, a gente foi para o Moinho quando a Camila e o Mauro nem estavam lá, e a gente filmou no Moinho, a gente revelou, porque eles trabalham com analógico, né, com filme. O trabalho deles super experimental, interessantíssimo, que percorre a Europa toda, tiveram convidados agora na Escócia, na Espanha, em mostras, e a gente levou para o Capitólio, né? E teve com eles no Moinho. O grande barato que eu acho na galera que faz cinema experimental, que é muito bom, é uma disponibilidade, sabe? Como você não tem mercado, você nem é cineasta convencional. Você fica num limbo que só acontece no MoMA de Nova York, no Pompidou, sabe? É uma maluquice, assim, em galerias muito fashion do Brooklyn. Então, é tão maluco o negócio que você acaba... no México acontece muito em museu, o que a gente faz. Mas assim, México... O México é muito avançado. México é muito avançado, muito. México, Nova York, porque eu não vou falar Estados Unidos, porque Estados Unidos é uma porcaria, né, gente? Algumas cidades são legais, né? Nova York, então, alguma coisa, Chicago é bem legal, né? Então, nesses lugares, você tem museus e galerias que se interessam pelo experimental, porque não pensam nessa dicotomia que brasileiro tem entre videoarte, arte visual, e cinema experimental é cinema, entendeu? Então, essas confusões assim de uma cabeça classificatória ainda, né, que tem essa coisa organizada racionalmente, não acontecem fora daqui, né? Isso é o grande barato, assim. Então, a gente tem oportunidade de estar no mundo todo e estar recebendo a galera do mundo todo aqui, né? E é de uma simplicidade, né? Quem está fazendo genuinamente as coisas está fazendo mesmo, né, gente? Então, mas eu nem sei se a gente está no ar ainda, acho que até já acabou nosso tempo. E quando você vai para uma residência também, tem essa coisa, assim, né? Você vai lidar com o que vai te acontecer lá. A gente foi para a Sérvia, por exemplo, fez uma residência lá. E a gente não sabia o que filmaria jamais. A gente vai lá e vai fazer a residência. E aí as coisas vão aparecendo, e você vai vendo, não sei o quê. A gente acabou filmando um filme que a gente gostaria de fazer, que é bem diferente do que a gente fez, que chama Homem-Leopardo. E a gente fez um estudo para o Homem-Leopardo, com uma mina que tocava harpa, que a gente encontrou num pequeno festival de música experimental, assim. Fantástico, e ela tem um duo, né, com o companheiro dela que tocam em Tóquio, sabe? É incrível. Assim. Então é isso de você ir para um lugar e também, sabe, receber. Eu não vou lá fazer tal, sei lá o que eu vou fazer, não sei, não faço a mínima ideia. Pode ser ótimo, com certeza vai ser, se você estiver aberto, com certeza vai ser ótimo. A entendeu? gente foi convidado para esse da Sérvia porque a gente ganhou um festival lá, né, experimental. Com time gap. Aí eles falaram, não, ó, o prêmio é vocês fazerem outro filme aqui. Eu falei, nossa, Rafa, e agora? A gente foi, né? A gente não sabia o que ia fazer até, sei lá, os 6 últimos dias que a gente estava lá, entendeu? Aí a gente foi vivendo, né, lá. Tinha 15 dias, foi vivendo. Tinha um festival de música experimental. Uau, vamos lá. E outra coisa maravilhosa é música experimental nesses lugares, né? Em Berlim, putz,
Você fica alucinado, assim, né? Aí você percebe rigor, a pobreza que a gente vive, assim. O rigor, assim. Não, e a possibilidade, né? A gente não tem estudo de coisa experimental, não tem estudo de... Não a gente, né? O Brasil não tem essa ideia, assim, é muito raro. Em São Paulo você vai ouvir umas coisas que ainda são meio toscas, em geral, né? As coisas mais, digamos, guetizadas, ou sei lá, que acontecem no lugarzinho, né? Numa galeria pequena, não sei o quê. E nesses lugares a coisa... E é engraçado, porque não a galera pensa nisso, né? E não é uma questão no nisso. Brasil de elite, de dinheiro. É o contrário, né? Não é isso. Quem está interessado em arte experimental, em música experimental, e mesmo fora, não é elite. São artistas, né? E mesmo fora não é elite também. Não é elite burguesa, né? Não é. Então, e nem fora, claro, mas lá a gente tem nas faculdades, aqui você não tem, né? Então é complicado, é bem, bem difícil. Aqui eles acham que o experimental é elitista, porque não comunica. Pô, mas o que comunica, gente? É o que acham do Godard até hoje, né? O comunica? Do Godard, ele comunica é o quê? Isso, assim. Não passa disso. A propaganda do chocolate Choquito ou do hambúrguer no McDonald's? Né? Ou do batom como compre batom. Escala, né? Mas não é um pouquinho assim, é um batom. Arte não comunica, gente. Arte não comunica. Arte é para você entrar e viver sem nenhum tipo de ascendência sobre o pensamento e a visão do outro, que a visão do outro é do outro. Mas esse contágio é que é o importante. Né? O importante é o contágio. Então, quanto mais tiver, em múltiplo tiver, mais contágio tem. Né? Numa ordem totalmente oposta da pandemia, o contágio pela arte seria o movimento pandêmico mais importante a se fazer num país que caminha para o fascismo. Né? Seria a possibilidade de romper com isso, né? E é o contágio não só entre artista e público, como artista e artista, né? Exatamente. É uma coisa que fica numa lacuna também. Que é o que acaba acontecendo aqui nessa live, né? Não vai ter ninguém a não ser artista, né? E alguns. Eu não conheço todo o pessoal, mas eu fico bem feliz aqui com o público, então aí a audiência, assim, de pessoas interessadas em experimentação audiovisual, né? Que coisa boa. Muito legal. Pessoal, não sei se... Eu agradeço a aula, assim, né? Fico muito feliz pela várias ideias aqui e conhecemos um pouco também da postura ética, sensível aí de vocês, né? Em levar tanto o trabalho como a mostra, né? Então, fico bem feliz de ter mediado aqui essa conversa com vocês. Eu não sei se eu passo para o Clóvis para a gente fazer um encerramento, Clóvis. Aqui o pessoal já está mandando os parabéns. Nilda. Pode ser, acho que a gente já chegou a quase 1h30, assim, acho que é um tempo legal, né? Claro que é insuficiente ainda, né? Daria para a gente pensar muito, né? Mas, assim, agradecer a todos, tá? Todas presentes, tá? E a gente segue na Mostra 555, pensando nesse caráter experimental mesmo, né? Desse veículo, né? Que a gente tem para compartilhar os trabalhos, né? Provavelmente a gente vai fazer outras conversas, né? Isso vai ser divulgado. E agradecer muito a presença de vocês, a disponibilidade. Faz todo um outro sentido agora que ganha o trabalho, né? Agora eu vou assistir o vídeo de novo e vai ser tem muito mais camadas de leitura, né? Super importante fazer esse tipo de conversa. E a Galeria Sala está muito disponível, né, para a gente pensar projetos no futuro, né, que a gente possa ainda se encontrar e, quem sabe, vamos atingir, contaminar aquelas paredes lá de verdade. Tá bom? Tá ótimo. Valeu, então, gente. Obrigado aí a todos. Uma perguntinha antes. Isso vai ficar em algum lugar, no YouTube? Não sei. Eu não sei também. A gente vai gravar, eu vou chamar a Nathalie, nossa bolsista, que tem mais essa depois você manda para nós. Conhecimento técnico aqui, pode nos dar um aporte. Netos do Rio Grande. Vamos ficar na sua casa. Eu combino. Não, a gente prefere Pelotas sempre, mas não é isso não. Quando a gente for a Rio Grande,
A gente procura você e a gente faz uma oficina aí para a galera. Ah, maravilha, vamos fazer sim, certo. Na pandemia, se a gente tiver todo mundo vivo, a gente faz, tá? Olha que eu guardo essas coisas, anoto e cobro depois. Eu tenho maior prazer. Vamos ficar na sua casa. Já me também convidado aí a retomar aquelas parcerias lá, já. Nossas incursões lá no Rio. Valeu.